Fique por dentro da lei. Você, informado sobre seus direitos. A Lei Complementar 154 de 2016 modificou o Estatuto da Microempresa para permitir que o microempreendedor individual use o endereço de sua residência como sede do estabelecimento. Para falar sobre essa novidade e sobre as regras gerais dos chamados MEIs, nós vamos conversar com Guilherme Afife Domingos, presidente do Sebrae Nacional. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Em alguns lugares já era aceito o endereço da residência como referência, né? Sim, mas não era uma coisa uniforme. Cada município agia de uma forma. Inclusive, chegava ao exagero de se identificar um CNPJ no endereço residencial, de eles alterarem o IPTU, alterarem as contas de água, de luz, de telefone, tudo para pessoa jurídica, como se ali estivesse instalada uma empresa. Então, quando fizemos a legislação em 2014, nós já proibimos este tipo de comportamento. E agora, com a nova lei, ela sacramenta a autorização numa lei nacional, portanto, ela impõe restrições ao município que proíba o uso do endereço residencial para uma atividade profissional ou empresarial, desde que, logicamente, respeitando a postura municipal. Então, esse endereço, eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, um limpador de piscina, que é um profissional, é um MEI, né, que faz a sua atividade fora. Ele pode ter, sim, a sua atividade profissional dada como endereço à residência dele. Esse é um exemplo. E é por isso que a lei traz essa condição, né? O endereço da residência pode ser dado como referência quando não for indispensável um local próprio para o exercício da atividade. Então, um limpador de piscina, ele só tem o seu equipamento, ele sai todo dia, como todas as outras atividades profissionais nesse sentido. E são muitas no Brasil. Um MEI pode dividir o mesmo endereço de outro MEI? Não é recomendável. É um MEI na sua residência. Na hora que você colocou um outro MEI naquela residência, já começa a haver uma distorção. Tem que haver uma individualidade, ou seja, é a minha residência e é a minha atividade profissional, e não uma atividade profissional de um terceiro. Estamos conversando com o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afife Domingos. Agora vamos falar sobre as regras gerais para se tornar um microempreendedor individual. Quais são as principais vantagens de se formalizar como um MEI e quem não pode se formalizar como microempreendedor individual? Eu acredito que o MEI é um dos maiores programas de inclusão econômica e social do mundo na atualidade. Veja que nesses 6, quase 7 anos de atividade do MEI, atingimos uma marca de 6 milhões de pessoas formalizadas, ou seja, uma média de 1 milhão por ano. Então as pessoas estão enxergando no MEI exatamente a busca do sonho do por conta própria. Ele é motivado ou por oportunidade ou por necessidade. E a necessidade agora, nesse último ano, em função da crise, pode olhar que o número de MEIs aumentou. Portanto, as pessoas estão buscando no MEI uma atividade econômica de autossustentação, mas que não perca a condição de ser assistido pela Previdência Social. Ou seja, o grande interesse do MEI é ele ter a cobertura da assistência social do governo, da previdência social, tanto em aposentadoria como em auxílio-doença e outros benefícios sociais. E aqueles que não podem, é só entrar no portal do empreendedor para saber quais são as atividades que não podem, que aliás são poucas que não podem, em termos de algum tipo de vedação que são dadas pela própria Receita Federal para não haver distorção no processo tributário. Certo, então fazer, antes de tudo, essa consulta prévia de atividades. Sim, o portal do empreendedor é um sistema muito facilitado, praticamente sem burocracia. Você entra lá, você tem todas as instruções, você já pode emitir inclusive o seu
carnê de recolhimento da guia diretamente no portal. Ele entrando no cadastro, tendo a autorização, porque ela é toda eletrônica, né? Ele imediatamente já pode receber o seu CNPJ e já vai poder emitir nota fiscal. Então é um sistema muito desburocratizado. Até o brasileiro não está acostumado com um sistema tão facilitado quanto o do portal do MEI, que é o portal do empreendedor. Nós conversamos com o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afife Domingos, sobre as regras para os microempreendedores individuais. Obrigada, Guilherme. Eu é que agradeço a oportunidade e mando pela Rádio Senado uma mensagem a todos os MEIs do Brasil. Vocês estão fazendo efetivamente a revolução do empreendedorismo em nossa terra. Na próxima semana, o Fique por Dentro da Lei volta com mais um assunto de seu interesse. Até lá!